Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu tava refletindo aqui agora há pouco. Eu tava pensando sobre como que na infância as coisas eram mais simples, sabe? A gente não tinha o peso que a gente tem hoje. A gente não tinha esse medo do futuro. Era tudo tão leve, tão bom. A maior preocupação que eu tinha na infância era se eu conseguia todos os elásticos do jogo do bully. Isso é muito doido. Porque agora que eu sou adulto, por mais que eu diga a mim mesmo que eu serei um adolescente até meus 30 anos, mas enfim, agora que eu sou adulto, o peso de tudo triplicou. A incerteza do amanhã, o que vai ser do meu futuro. Será que eu vou conseguir o que eu quero? Ou eu não vou? O que é que vai rolar? Aí tem as contas também, relacionamentos, isso e aquilo. É muita coisa. Eu acho que esse peso todo é devido à falta de ignorância. Eu vou explicar melhor. Tem uma frase que diz assim, ó: a ignorância é uma dádiva. E quem fez essa frase nunca teve tão certo. Ignorância é o estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. E quando somos crianças, é bem isso mesmo. A gente tá aprendendo as coisas. Não sabemos como que o mundo funciona, então não tem peso nenhum. Outro exemplo de que a ignorância é muito positiva são nossos animaizinhos. Às vezes eu fico olhando minha gatinha e eu fico pensando, pô, olha ela aqui dormindo despreocupada, vivendo um dia de cada vez, sem se preocupar com o futuro, com o que vai comer ou como que vai viver. Ela só tá existindo e brincando com um ratinho de pano enquanto recebe carinho, entende? É algo tão leve, tão puro, que me fez pensar muito nisso. E eu acho que todo mundo em algum ponto da vida tem esse pensamento. Tem essa visão de que não saber algo podia tornar a gente muito mais feliz. Mas o conhecimento que a gente tem das coisas, ele nos apavora, nos coloca um peso descomunal, uma pressão gigantesca, uma pressão de, sei lá, ser bem sucedido no trabalho, uma pressão de ter um relacionamento, uma pressão sobre o futuro. E óbvio que isso é também um pouco ligado à ansiedade, né? Mas a doença da ansiedade por si só, geralmente ela é ligada à preocupação excessiva por alguma coisa. O que a gente não teria se a gente fosse ignorante. Se a gente vivesse sem peso algum, a gente não ia ter isso. A gente não ia ter medo das coisas. A gente ia ser igual nossos bichinhos. Eles nem sequer sonham que um dia eles vão partir dessa vida. Eles não têm ideia. E esse ponto, eu acho que é uma das maiores bênçãos da ignorância. Que é tu não ter essa visão de que vai deixar de existir um dia. E pensar, pô, quando vai ser? Como vai ser? O que é que vem depois? Esse pensamento todo é porque a gente sabe demais. A gente tem a consciência, a gente tem a noção, coisa que ainda não tá bem desenvolvida na nossa infância. E por isso que a gente tem essa ignorância na infância. Então, pô, vendo isso tudo, então ser ignorante, não saber as coisas, só traz vantagens. Não é não? Olha, eu gostaria muito que fosse isso, mas infelizmente nesse mundo maldito que a gente vive, não é bem assim. Porque quando pensamos nisso com mais calma e vendo de uma forma neutra, sem romantizar a ignorância, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. Um exemplo disso é uma criança. Sim, é positivo ela não ver o peso das coisas nem saber da maldade e o peso que o mundo tem, mas por outro lado, isso é um dos maiores perigos que essa criança pode enfrentar. Se ela não entender nada do mundo, ela não sofre. Mas ela não sofre entre muitas aspas. Porque do outro lado, pode ter algum adulto merda doente. E bom, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Ela iria sim sofrer por conta dessa ignorância, dessa falta de saber das coisas. O que em alguém que sabe dos perigos e entende quando o mundo funciona, já seria muito mais fácil de evitar. Se até pessoas que têm noção disso, muitas das vezes, têm um destino trágico, imagina alguém que não entende nada disso, que não sabe nada sobre o mundo. É aquela frase que eu acho incrível: a ignorância do bem é a causa do mal. Essa frase é bem forte e faz total sentido com o que eu falei antes. Quando somos ignorantes, o mal é instaurado. Imaginem um cenário comigo, tá? Vem comigo e imagina isso. Imagina agora um cachorrinho lindo de rua. Ele desce sua rua tranquilamente, sem peso algum. Ele tá feliz só por existir. Ele só tá feliz. Ele é um bichinho. Ele não tem maldade. Ele não tem nada. Enquanto ele caminha pela rua, ele avista um homem sorridente vindo na direção dele. E esse homem, ao ver o animalzinho em estado de rua, decide ajudar. Então, prontamente, ele puxa do bolso uma sacola com comida e o cachorrinho sente aquele cheiro delicioso de uma refeição incrível. E fica mais feliz ainda. Ele não comia há dias e, por esse motivo, a sua barriga doía. Mas ele não sabia que era por isso. Então o homem coloca no chão a comida e segue o seu caminho normalmente. O cachorrinho então se delicia com o maravilhoso lanche que alguém deu pra ele. Mas pouco tempo depois, a barriga dele começa a doer de outro jeito. E ele começa a entrar em desespero. Uma dor absurda toma conta dele e ele começa a sangrar. Algo tá corroendo ele por dentro. Ele não entende o motivo e aos gritos,
ele vê a sua existência chegando ao fim. O homem ri e continua a caminhar. A ignorância do bem é a causa do mal. Eu sei que foi um exemplo bem pesado, desculpa por isso, mas é exatamente o que muitas vezes acontece. Por mais que nós achamos que em alguns momentos a ignorância seria uma bênção, eu acho que até em algumas ocasiões pode ser, viu? Mas eu acho que raramente. A gente se lamenta muito por saber das coisas, por ter o conhecimento. Achamos, igual eu disse no começo do vídeo, que tudo seria mais fácil se a gente conhecesse menos as coisas. Se fôssemos iguais aos nossos bichinhos ou quando éramos crianças. Mas vocês têm que ver que a gente só era desse jeito porque tinha alguém que não era ignorante pra cuidar da gente. E ajudavam a gente no meio de toda essa ignorância. Por exemplo, se alguém tivesse levado aquele cachorrinho de rua pra casa e cuidasse com todo amor e carinho, ele com certeza ia ser feliz com a ignorância dele. Mas como não foi o caso, ele teve um fim triste. E na nossa infância, a gente tinha nossos pais, eles cuidavam da gente. Não tinha por que se preocupar com as contas, porque eles se preocupavam pela gente. Não tinha por que se preocupar em comer, porque a comida estava sempre ali. Não tinha por que se preocupar com roupas, porque tinha quem comprasse pra gente. Tinha alguém que nos vestia. Então eu acho que esse pensamento sobre ignorância e conhecimento é algo que é um ciclo sem fim. Algo que a gente vai ficar infinitamente pensando com um loop mental. Ó, por exemplo, uma traição é bem dizer um ciclo sem fim de sentimento. Depois que a pessoa é traída, a pessoa fica com aquele sentimento. Ah, eu não queria saber disso. Mas se eu não soubesse, ia ser trouxa. Mas se eu não soubesse, eu não sofreria. Eu não quero sofrer. Mas também eu não quero ser trouxa. Então que bom que eu descobri. Mas isso me machuca. Eu não queria saber. Pô, mas eu ia estar perdendo tempo. Então que bom que eu sei. Mas eu tô sofrendo, então... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Em outras palavras, e resumindo bem tudo o que eu disse, a ignorância é a dádiva dos tolos, assim como o conhecimento é a lamentação dos sábios. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa minha pira, dessa reflexão. Eu tinha que compartilhar isso com vocês, e eu gostaria de saber suas opiniões. O que vocês acham disso que eu falei? O que vocês pensam a respeito? Qual a visão de vocês? Pode ser que algum de vocês tenha uma visão diferente da minha, e eu amo expandir meus conhecimentos e debater sobre isso, entende? E eu acho que é isso então. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, assistir os outros vídeos. E bom, eu sou o Mike, e esse foi o vídeo.